Olá, deixa eu só entrar aqui. Olá, boa noite para você. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar junto com a gente aqui em mais um hashtag Conversando nessa noite. Eu agradeço aqui a todo o pessoal. Fala, meu amigo. Que acaba de entrar. Muito boa noite, meu amigo Adalberto. Boa noite, saudade de você, meu amigo. Rapaz, também estou morrendo de saudade de você. Infelizmente, a gente está dentro dessa quarentena e todos os eventos, praticamente todos os eventos presenciais foram cancelados, mas a gente está nesse meio online fazendo essa nova vida, essa nova ordem social e a gente está, pelo que eu estou vendo, você está se saindo muito bem, viu? Parabéns, viu, Adalberto? Obrigado. Está muito bem nesse meio online. Obrigado. Tem que se Como é que você tá? reinventar. Tem que se reinventar, né, Wanderson? Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com você virtualmente. E se não houver essa reinvenção, realmente as coisas elas ficam mais difíceis do que já estão, né? Então, Pois é. Para todo problema existe uma solução e a gente tem que focar na solução. Eu sei que são problemas graves, eu gosto muito de falar sobre isso, que a gente está passando por um momento mas muito grave mesmo. E a gente precisa enxergar uma saída e ter um plano para essa saída. Não essa saída do isolamento, né? Mas para a saída da sua própria vida, do que você tem a fazer. Inclusive, análise de propósito. É importante também você aproveitar esse momento e fazer esse tipo de análise do seu propósito. Muito bem. Eu tô nesses minutos iniciais aqui, fazendo os ajustes aqui, porque a gente está em multistreaming. A gente está tanto pelo Instagram aqui, como pelo Facebook, como pelo YouTube. Então, a gente está tô monitorando o OBS aqui, monitorando a mesa de som para ver se o áudio chega da melhor maneira possível para todo mundo. Mas eu acho que já controlamos aqui a grande maioria dos problemas. A gente está com uma falha de conexão. Desde ontem está com uma conexão muito ruim aqui em João Pessoa. Eu não sei se aí no Recife também está do mesmo jeito, mas não sei o que está acontecendo. Então, jogando alguma bomba aí na internet, eu não sei. Enfim, bem, gente. A gente está começando a conexão não está boa, vem variando muito desde ontem. Eu não sei também que é uma sobrecarga, né? Muita gente agora, tudo online, tudo praticamente online. E esse horário é muito disputado, tá, Vanessa? Esse horário é um horário bastante disputado, é um horário que realmente as pessoas têm aproveitado até por conta do pico mesmo do Instagram, mas eu acredito que isso tenha mudado. Algumas pessoas já conquistaram alguns nichos e conseguem aí dizer, não, vou fazer uma live de meia-noite, e tá a galera lá, 1 milhão de pessoas assistindo. A gente também tem percebido muito isso. O interessante nesse movimento, né, nesse movimento digital, que é importante a gente falar, é que muita gente se reinventou. Eu estava vendo alguns números de Gustavo Lima, né, com relação a lives, e ele chegou no faturamento ali 80% do que ele faria em 20 shows, viajando o tempo todo, freneticamente. Ele fez 80% de um faturamento em 3 lives. Para você ver como o mercado ele mudou rapidamente. A força do mercado online, né? A força do mercado online. E o bom do mercado online é que você consegue metrificar ele, você consegue parametrar, você consegue ter números reais dele. É diferente de números, por exemplo, não querendo falar mal, mas é diferente do número do Ibope, por exemplo. O número do Ibope. A gente sabe que o número do Ibope é um número estimado. É um número estimado, é um número que varia ali, que tem uma certa margem de erros. Mas na internet não, os números são reais, são em tempo real e no mesmo horário. Mas a gente acabou conversando aqui, já a nossa live são 2 pessoas altamente comunicativas, então acaba que a gente não perde muito tempo. Só baixar o celular? Deixa eu só ver aqui. No caso, no Facebook... Instagram? Deixa eu só ajustar aqui, tá, Dalberto? Joia. Deixa eu só ao vivo aqui, porque o ao vivo eu acabei cortando minha cabeça aqui no OBS. Aí a produção acabou de chegar aqui muito bem agora. Desse jeito? Tá bom assim? Tá ok. Boa. Bem, gente, a gente vai começar o nosso hashtag Conversando. Já foram 5 minutinhos aí de introdução, de conversa. Somos grandes amigos. Eu tive o orgulho de conhecer essa figura inenarrável em grandes eventos do Sebrae. É um cara que eu respeito muito, é um cara que tem um conteúdo incrível. Ele que já andou aí por várias
por vários segmentos de negócios, ele que tem uma experiência com o setor imobiliário, com empreendedorismo, com inovação, tecnologia, com comunicação. Nem se fala em comunicação, né? Porque comunicação é uma grande praia desse cara. Então, hoje a gente está recebendo aqui Adalberto Souza, que é consultor Sebrae e um dos melhores palestrantes que eu conheço no Brasil inteiro, dentro do seu segmento. E hoje a gente vai ter a honra de conversar sobre vários temas, sobre negócios, sobre empreendedorismo e falar também, olha aí, tem até torcida organizada, Projeto Sextão, Adalberto Monstro, verdade, Projeto Sextão. Um abraço todo especial para a galera do Projeto Sextão. Adalberto, eu quero saber como é que está a sua vida, eu quero saber como é que você iniciou essa pandemia, como é que chegou na metade dela e como é que está hoje. Afinal de contas, a gente teve um início, meio e mais ou menos aqui, ainda pertinho do fim, dentro dessa pandemia, e foram vários cenários diferentes. Afinal de contas, a gente tinha várias perspectivas diferentes. Como é que você enxerga esse momento de quarentena dentro dessa pandemia, dessa revolução tecnológica que aconteceu de forma tão disruptiva, né? Surpreso. Eu fiquei muito surpreso com o que aconteceu, Vanessa. No início, ali naquela primeira semana, quando você vê todos os seus eventos, acho que isso aconteceu com você, quando você vê todos os seus eventos sendo desmarcados, você tinha palestra agendada até dezembro. Eu tinha, inclusive, 2 eventos que eu não sei ainda se estão ali suspensos, não foram totalmente cancelados, que seria no México e em Paris, no segundo semestre. E estão ali se vai acontecer ou não. E naquela primeira semana eu tinha uma agenda lotada, inclusive eu estava em Salvador, e aí eu já não consegui mais, não era para eu voltar para Recife, eu não consegui mais cumprir minha agenda, por já questão de conexão, de voo, dessa questão do início da quarentena, então eu tive que voltar às pressas. E eu estava, como a gente viaja muito, a gente acaba ficando fora do tempo, do que está acontecendo na sua região. Eu não estava muito antenado com as notícias, você não tem muito tempo ali de estar vendo as notícias. E quando eu tive uma dificuldade de uma conexão em Salvador, e uma dificuldade muito grande para chegar em Recife. Quando eu cheguei em Recife, que eu percebi o aeroporto com pouca aeronave, com um movimento muito pouco, aí eu olhei e disse, rapaz, esse negócio é grave. Aí eu cheguei, era mais ou menos umas 11 horas da noite, e aquele aeroporto quase vazio. E assim, eu estou muito acostumado com o aeroporto muito cheio, vários aviões no pátio. E Wanderson, tinha 2, 3 aviões. Eu achei aquilo muito estranho. E assustador também. Quando eu desembarquei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, né? Todo mundo, ó, segunda-feira, era uma sexta-feira. Segunda-feira vai começar a quarentena, vai fechar o comércio, vai fechar isso, vai fechar aquilo. Aí eu bem assustado com o que aconteceu. E aí você começa a receber uma enxurrada de e-mail. Ó, cancelou o evento Y, X, V, cancelou. E aí naquela primeira semana, né, você é acostumado com a agenda muito cheia, quase sem parar. Eu fiquei meio que, e agora, né? Aí a gente fica com aquele baque. Eu não tenho minha cara na rede social. Eu não fiz uma live, eu não fiz nada. Porque, tipo, eu tava tentando digerir o que seria aquilo. Até que então a gente começou a observar, né, a questão muito da Itália. A gente tá vendo isso no Brasil agora, mas lá na Itália chamou muito mais a atenção. Eu acho que eu vejo muita gente falando, o brasileiro se preocupou mais com a Itália do que com o Brasil. Mas é porque lá era uma coisa assim, morreu 1.000, já está em 20 mil, e a gente se assustando aqui no Brasil. E aquilo foi, sabe, me sufocando um pouco, Então, a partir disso, muita gente começou a me convidar para fazer live. Então, foi através das lives, eu comecei a fazer uma live, 2 lives, até eu relutei um pouquinho. No início, eu acho que eu fui um dos palestrantes que demorou mais a fazer live. Eu não tinha clima para fazer live. E aí, depois, eu fui me readaptando. Aí, começou as mentorias muito fortes, com alguns grupos, né? Geraldo Rufino, Luiz Helena Trajano, montaram grupos para fazer mentorias. Isso me ajudou muito, porque eu comecei a mentorar alguns empresários com relação a como ele deve fazer, a gente replanejou ali o fluxo de caixa. Aí uma coisa boa, Vanessa, eu comecei a resgatar o meu espírito mais consultor. Minha carreira começou com consultoria. E de repente eu migrei para fazer mais palestras do que consultoria. E agora está me dando muito prazer, que eu estou me sentindo lá atrás, quando eu comecei minha carreira, fazendo mentoria, explicando o que é um fluxo de caixa, como controlar, como rever o planejamento, olhar os ambientes, lançar novos produtos.
o o atendimento. atendimento. E aí, Wanderson, uma coisa que vem me chamando, vem me dando muito gosto e muito sentido e muito prazer, é que eu já vejo empresários tendo muitos resultados, apesar do caos, mas eu já vejo empresários tendo muito resultado. Então, essa reinvenção, eu acho que desse resgate, né, de você meio que quando começou sua carreira, e aí se abriu um leque, né? A gente começou com mentoria, aí agora já está surgindo muita oficina para a gente fazer de forma virtual. Eu já vejo muitos empresários dizerem assim, quando eu voltar eu não quero mais, eu quero ficar no virtual. Porque uma coisa que é muito interessante, a gente em menor tempo consegue melhores resultados. É impressionante. Eu não sei se é porque o empresário está focado para resolver esse problema, mas eu vejo que para oficinas, treinamentos, esse virtual está sendo muito melhor. E me impressionou como todo mundo aprendeu a usar tudo muito rápido. Porque a gente tem um Instagram que é muito fácil, né? E a ferramenta de reunião. A gente tem um negócio chamado cérebro reptiliano. Que aí, meu amigo, ou corre ou morre. Um dos dois. Ou luta ou fica para morrer. Então, quando chega em determinadas situações como essa, a gente tem um instinto primitivo que nos faz focar muito mais rápido e muito mais veloz e gastar um pouco mais de energia nisso do que se a gente tivesse em situações mais cômodas na nossa zona de conforto. Eu acho que esse abalo na economia, esse abalo nos negócios, deu uma redistribuída nas cartas. Deu uma redistribuída nas cartas. Quem soube aproveitar esse momento já conseguiu dar um passo a mais. Eu não lembro se você lembra, eu não me recordo se você consegue lembrar de uma conversa que a gente teve, eu falando dizendo assim, Adalberto, eu estou pensando seriamente em pendurar a chuteira em relação a mestre de cerimônia. Lembro. Tá lembrando? Centro de convenções. Disse, Adalberto, você falou isso no centro de convenções. Eu vou dizer o evento. Foi na Super Mix. Super Mix, exatamente. A gente tá ali no lounge e você falou isso para mim. Eu disse, Adalberto, eu estou pensando em pendurar a chuteira em relação ao mestre de cerimônia, porque naquele momento eu já acreditava que os eventos já não seriam mais os mesmos. E tinha algo me incomodando muito também em relação aos eventos, porque, poxa, eu passei tantos anos estudando comunicação. Hoje a gente, graças a Deus, está com um material chamado Mindset Comunicativo, Mentalidade Comunicativa, que a gente vai lançar na próxima, acho que nessa primeira quinzena de junho, a gente vai lançar o e-book e o audiobook do Mindset Comunicativo e o curso também com a plataforma, tudo direitinho. Também vai ter um evento online, você desde já é meu convidado, vai ser um evento fechado para algumas pessoas e a gente vai fazer uma palestra, o lançamento oficial do e-book e do audiobook. E aquilo estava me incomodando muito, porque eu via que as pessoas não estavam se comunicando do jeito certo, Adalberto. E eu queria, às vezes, fazer a minha parte ali, e era meio que suprimido, porque eu dizia, não é desse jeito, não, porque não sei o quê, papapá. Gente, comunicação é fazer se entender, é tornar comum, é o princípio básico da comunicação. Se você falar como um robô, daqui a pouco a gente vai estar sendo substituído pelo Google, pela voz do Google. Então o Google Tradutor vai lá e o cara coloca o texto e, senhoras e senhores, agora vamos. Puta merda, meu irmão. Não dá mais para isso, não existe mais isso. O mundo, eu já estava ansioso para conseguir. Então, assim, daquele dia para cá, eu já estava com esse pensamento de reinvenção da carreira. Eu já tinha feito algumas palestras, mas não tinha assim, consolidado isso. Sabe aquela coisa que você faz, mas você mesmo ainda não tinha acreditado que era o caminho que você... Eu acho que você deve ter passado por isso naturalmente na sua carreira. E aí eu me descobri no final do ano e, assim, graças a Deus, foi no tempo certo, na hora certa, porque quando começou 2020, veio toda essa onda, e se eu tivesse ficado dentro daquele projeto, daquele Wanderson que só fazia aquilo até 2019, talvez eu estivesse chorando hoje e lamentando. Mas posso dizer a você com toda a sinceridade do mundo, graças a Deus, Adalberto, as coisas só deram certo. Eu ainda, assim, tirando toda essa questão desse isolamento, das pessoas que morreram, que a gente sabe, mas em termos de negócios, o negócio só fez dar certo. Graças a Deus. Para você, foi desse mesmo jeito? Eu fico feliz. Logo, Wanderson, assim, essa sacudida rápida, né, mexe muito com você.
Até porque quando você tem uma vida muito corrida, de você estar numa cidade, estar em outra cidade, uma noite, outro lugar, e assim, você faz uma projeção daquilo que você vai fazer. Então, eu tinha minha agenda já, eu acho que praticamente fechada até julho, agosto. Então, minha mente estava focada naqueles projetos. E de uma hora para outra, né, as coisas se desfazem rapidamente. Você fica numa sensação que você nunca imaginaria pensar. E assim, você pensa, tem um lado financeiro, tem, mas você pensa também no seu ocioso. Você é muito acostumado a estar no ritmo. E quando essa reinvenção, né, eu já tinha esse domínio, a gente falou o ano passado todo de plataforma de tecnologia, né, como parece que era um prenúncio de tudo isso. Então, a gente lá com os meninos da TV, Verdade. a gente com os meninos da TV falava muito dessa venda digital, venda online, canal de comunicação, como se comunicar com o cliente. E de repente, né, eu passei o ano todinho lá, na maioria dos nossos eventos, você estava lá junto com os meninos da TV, e a gente falava muito sobre isso. Depois eu disse, por que eu não posso fazer isso? E aí a gente veio, né, também, né, com essa questão do online. E assim, Vanessa, hoje eu estou com muita dificuldade de conseguir agenda. Hoje uma gestora do Sebrae teve um contato comigo e disse, Adalberto, eu queria uma palestra sua. Aí eu me senti do mesmo jeito de antes, tendo que encaixar uma hora ali. E o que é que hoje está mais gostoso? Assim, tirando essa parte de morte, do sofrimento, da pandemia, é que você consegue, eu não sei, você consegue se entregar. Eu também não sei se é porque você não pode sair de casa. Então, você está 100% focado nisso, você não tem outra coisa, e talvez isso dê. Mas eu consigo fazer 3, 4 eventos no mesmo dia, coisa que eu não conseguiria fazer antes por causa do deslocamento. Então, essa facilidade, né? E também uma adaptação, que sua casa vira um estúdio, vira um set, vira uma série de coisas que você vai adaptando para poder você dar o melhor. Mas eu estou bem adaptado, eu estou bem acostumado. O que mais eu sinto muita falta é do povo. E você sabe que eu gosto muito de estar com o povo. Né? Eu gosto muito de estar com o povo, eu gosto muito de falar com o povo, eu gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto de abraçar, essa coisa do mesmo distanciamento ali. Eu acho que eu vou ter muita dificuldade em um possível retorno, porque eu gosto de conversar muito, de falar ali. Então, eu sinto muita falta, assim, porque por mais que a gente tenha esse meio aqui para conversar e para aproximar, é muito diferente da gente bater aquele papo como a gente batia ali atrás do palco, antes de começar o evento. Depois, os bastidores. A coxinha com Bianca. A coxinha de Bianca Carvalho, né? Que é uma fome triste, ela. Então, veja, esses bastidores, eles são muito bons. É muito bom esse contato. A estrada, o cheirinho do mato da estrada. Eu nunca pensei, né? Que uma vez até Gruber me perguntou, disse, Adalberto, eu nunca vi uma coisa que te incomodasse, assim, que você ficasse chateado. Aí eu disse, Gruber, você tem uma coisa que eu fico extremamente chateado, aquelas avisos de segurança do avião antes de decolar, onde aquilo ali me deixava extremamente irritado, porque eu ouvia muito aquilo. Eu tô com saudade de ouvir aquilo, para você. Ave Maria. Com saudade de ouvir as instruções de segurança lá dos comissários. Mas eu estou me sentindo muito à vontade com a plataforma. Uma enxurrada de projetos, uma enxurrada de coisas aparecendo. E assim, as pessoas falam no novo normal. Eu acho que o novo normal já é agora. Né? O novo normal já é hoje. Até porque a gente não tem uma esperança de uma vacina a curto prazo. Então, não pense que a gente vai poder ter uma super mix, não pense que a gente vai poder ter um evento aí de grande, com muita gente. Não vai poder. Então, se você olha ali nas fases, todos os países limitam a 10 pessoas, a 20 pessoas. Então, não tem como comportar muita gente. Então, eu creio que isso aí vai se estender até se encontrar uma vacina. E eu estou bem tranquilo em relação a isso. Ilana, obrigado pela homenagem que você fez. Você é um amor, Ilana. Luana também, um beijo. Muito bem. Galera entrando aqui com força, nem eu estou conseguindo acompanhar a Ilana aqui, Ilana Medeiros. Bem, Adalberto, a gente vai falar sobre... A gente já está com 20 minutinhos aí, conversa boa passa rápido, né? É isso, gente. Pelo amor de Deus. Nunca vi um negócio desse na minha vida. Mas bora lá. A gente tem 3 temas importantíssimos, que é exatamente os negócios, como é que vai ficar os negócios, como é que você enxerga esses negócios. Muitas empresas até que tinham um custo operacional físico gigantesco
se viram dobrar a capacidade de produção, de trabalho no home office e diminuir exponencialmente a quantidade de despesa física que tinha na sua empresa, será que quando a gente voltar, essa empresa vai querer a mesma coisa? Porque tem uma despesa enorme com o prédio, tem uma despesa enorme com o funcionamento do prédio. E hoje está praticamente alguns profissionais trabalhando todos em home office, e aí como é que fica essa questão? Como é que você enxerga esse novo negócio? Tirando essa parte das redes sociais, que a gente sabe que veio para ficar e não tem mais volta. Até antes da pandemia tinha uma escolha. Ah, não, eu quero entrar nas redes sociais. Ah, não, eu não quero entrar nas redes sociais. Vou continuar vendendo assim, porque eu vendo isso há 30 anos desse jeito, vou continuar desse jeito. Hoje você não tem escolha. Acabou a escolha, acabou a opção de escolha. Então, tirando essa parte de redes sociais, internet, marketing digital, eu quero saber como é que você enxerga os negócios daqui para frente. Qual o posicionamento os empresários e empreendedores têm que tomar? O que é interessante, né? Eu acho que a gente falava muito da porta para fora da empresa. Então, a gente falava muito em como vender, em como abordar o cliente de forma digital, né? Até agora, a gente tem muita empresa tateando, né? Com marketplace, com plataformas digitais. Eu acho que o novo negócio, ele vai precisar digitalizar processos. Não é digitalizar de você pegar um scanner e digitalizar. É automatizar esses processos. Porque o que acontece? Hoje, o que a gente está chamando de home office ainda não é um verdadeiro home office. A gente fez ali um arrumadinho, porque foi da noite para o dia, vai todo mundo para casa, carrega o computador e todo mundo começou a se estabelecer. Mas as empresas realmente elas não estão preparadas com seus processos para trabalhar em home office. Poucas são que têm plataforma integrada na nuvem, poucas são que têm um ERP bom que suporte esse trabalho em casa. Então, meio que a gente está pegando essas plataformas e está adaptando. Então, eu estou usando ali um WhatsApp, eu estou usando ali um web meio, uma comunicação, uma plataforma, mas a empresa em si, ela não tem processos para home office. Outra questão importante que a gente precisa entender é que hoje o colaborador está 100% focado no serviço, até para passar mais o tempo pela garantia do emprego. E no home office tradicional não vai ser assim. Ele vai ter a praia, ele vai ter um cinema, ele vai ter o lazer, ele vai ter um futebol que pode tirar a atenção dele. Mas um aspecto que eu acho que vai pesar muito, Wanderson, é essa questão de infraestrutura. Então, essas grandes estruturas, né, que o Brasil ainda comporta, né, a gente já viu o mercado americano mais evoluído com relação a estruturas mais enxutas, modelos de startups, os times mais conectados pela tecnologia, não por essa questão de estar ali, bater ponto de 8, meio-dia. Eu acho que isso vai dar uma remodelada, porque o pensamento avançou muito. Em vez de a gente trabalhar pelo salário, vai trabalhar por produtividade, e a legislação também ela vai precisar ajudar muito nisso. Só que eu vejo nisso também um alto índice de desemprego. Né? A partir do momento que a gente... No caso, você fala de carteira assinada, né? De carteira assinada. Então, eu acho que não vão ter carteira assinada. Vai trabalhar freelance. Isso, eu acho que as pessoas elas precisam começar a se adaptar para esse novo momento, que não é só Brasil. A gente já vê isso muito na Europa, né? Na Europa não tem essa questão da CLT ali muito forte, os vínculos são muito fracos. E a gente vai começar a se adaptar com alguns aspectos. Você vai ter que ter um alicerce de finança pessoal para você controlar as finanças e você gerenciar ou ser autogerenciável. Porque as empresas agora elas vão querer profissionais que consigam delegar a função como se ela terceirizasse. Eu tenho isso aqui, toma, eu te entrego, tu me entrega e eu te pago. Então, eu acho que essa relação ela vai amadurecer mais, né? Ela vai ser acelerada. E aí o profissional que ficar se escondendo atrás de uma CLT, que ficar se escondendo atrás de uma medida provisória, ou o que quer que seja, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de se recolocar no mercado. Então, eu acho muito mais interessante, né? Eu não falando para um empresário, por exemplo, eu falando para um colaborador hoje, ele podia lançar já a sua plataforma para oferecer os seus serviços. Porque ele vai conseguir, né, através daquele serviço, se você, por exemplo, né, a gente tem serviços médicos que tem a questão de glosa com as guias médicas, autorizações de exames. Então, o médico hoje, como ele sabe que a menina está em casa e está conseguindo fazer isso bem,
essa menina ela pode colocar uma plataforma, oferecer o serviço dela e o médico terceirizar isso para ela fazer todas as guias lá dos planos de saúde para evitar erros e glosas. Então, como esse exemplo, vai ter várias profissões aí, elas vão passar por uma adaptação que a CLT vai desproteger isso, não pelo legislador, e sim pelo próprio mercado, que vai convencionar Pelo próprio sistema, né? O sistema mesmo vai começar a ditar as regras. Até porque o que é que eu tenho percebido, tá, Wanderson? O cara hoje, ele diminuiu a jornada, então ele diminuiu o salário. Ele está buscando, através daquilo que ele já faz para aquela empresa, ele está prestando serviço. Bora ver se reconecta. Pode ter sido. Voltou. Voltou. Tinha parado aqui a conexão. Foi, então, veja. Então, muita gente teve uma redução de carga de jornada de trabalho. E aí, dentro dessa jornada de trabalho, essas pessoas estão se adaptando, buscando outros tipos de trabalho naquilo menos que ele faz. E ele está entendendo que ele está conseguindo faturar mais do que quando ele trabalhava para essa única empresa. Pessoal de design mesmo, né? De layout, de comunicação. O que acontece muito, esse pessoal que era fixo numa empresa ali, trabalhando de comunicação, fazendo layout, nas empresas de marketing, por exemplo, esse profissional está em home office com carga horária reduzida. O que é que ele fez? Ele começou a ofertar os serviços dele. Aí esse cara ofertando o serviço dele, ele está vendo que é mais vantagem ele continuar fazendo isso do que ele voltar lá para um regime CLT, para cumprir horário. E aí essa empresa, né, vai tirar esse espaço de trabalho dele e vai fazer um contrato com ele. Eu vejo no futuro do negócio, né, no ambiente do colaborador, uma independência agora atrelada à responsabilidade e você ser autogerenciável, porque você vai receber por profissão. Muito bem, verdade. Adalberto, você estava falando aí, eu estava lembrando de uma coisa. Caramba, às vezes dá muito orgulho quando você se coloca à frente de situações. Como você muitas vezes já se colocou, de falar ano passado mesmo, você passou o ano todinho falando de gente, tem que entrar, tem que fazer de ser e tal. Aí esse ano vem e acontece um negócio desse, você deve se sentir muito, muito feliz de ter se antecipado diante desse tipo de situação. Eu também estava lembrando que a Vox Produções, a minha empresa, a gente também faz há 6 anos, a gente presta serviço de sonorização ambiente. Essa sonorização de supermercados, farmácias e tal, e sistema de rádio indoor também. Então, quando foi há uns 4 anos atrás, a coisa deu uma quebra muito grande em relação a esse setor. E aí eu tive que me reinventar. O que foi que aconteceu? Ao invés de ter estoque, eu comecei a comprar de um fornecedor pela internet que me entregava num prazo mais curto. Então, eu fui buscar um cara na internet que me entregava num prazo mais curto. Porque aí eu conseguia, dentro do prazo que eu dava para o meu cliente de instalação, eu conseguia comprar o equipamento com o dinheiro do cliente, instalar e dentro do prazo que eu tinha dito ao cliente. Então, por exemplo, eu dava um prazo de 20 dias para instalação e tudo funcionando, e o cara me entregava os produtos em 10. Então, fazia o pedido. Então, muita gente hoje está dentro desse mercado. Inclusive, eu estava conversando com a Laurinha e dizendo, Laurinha, a gente precisa rever essa questão. Porque, assim, a gente tem os nossos negócios, mas hoje você pode vender um produto que você não tem. Exatamente. Você pode vender um produto que você não tem. Veja mesmo o que o Magazine Luiza está oferecendo. Ele está oferecendo a plataforma dele para você se tornar um vendedor, vender um produto que não tem e ainda assim ganhar a sua comissão, ganhar a sua porcentagem ali em cima daquela venda ali. Uma porcentagem muito boa, se você for olhar direitinho. Então, assim, hoje, esse mercado online, para quem está enxergando ele dessa forma, ele traz oportunidades enormes. E aí, é nesse momento que eu quero entrar em relação ao empreendedor, ao empreendedorismo, quem está querendo começar a empreender. Quais são as dicas de Adalberto dentro desse cenário para quem quer empreender? Wanderson, uma das coisas que é importantíssimo ficar atento com relação a empreender, você não tem noção da quantidade de propostas que está aparecendo para se montar marketplace econômico, que era uma coisa que ninguém ouviu falar no Brasil. A gente já tem muitos grupos falando de marketplace econômico. Essa questão do digital, do ser digital. Só que as pessoas ainda confundem. Ela acha que digital é estar em rede social.
rede social é a ponta, né? Eu tenho todo um processo logístico, eu tenho todo um processo de entrega e aquilo que era um bicho, né, dentro do mercado para o empreendedor, né, se a gente descentralizar isso, tirando dos grandes centros, as empresas elas tinham medo de vender no digital. E assim, para você ter noção, eu tenho recebido mais muito contato de associações de regiões, assim, do interior, mas elas são maiores. Aquelas associações que As a gente ia associações falar. comerciais, né, ali que ela tinha isso, e assim, nascendo projetos bacanas, de marketplace bem sólido. E aí, Wanderson, eu acho que a gente vai ter uma dificuldade por conta da economia. Roberval, meu amigo, tudo bom? A gente vai ter Grande mestre, Roberval. a gente vai ter uma queda, a gente vai ter uma queda na economia muito grande, mas o que é que vai acontecer? Eu acho que empreender, tá, gente? Porque empreender ela passa por várias fases, mas você colocar o seu próprio negócio vai se tornar mais fácil por conta dessa flexibilização que está todo mundo. A gente está falando muito em medidas provisórias. Eu não queria confundir o governo nem atitudes de governo, mas essa flexibilização, as pessoas vão perceber que se eu for produtivo, eu ganho muito mais do que se eu for seletista. Então, se eu vou reportar você, né? Você dizendo, não, Adalberto, eu quero inovar, essa área para mim já saturou. Então, você estava enxergando uma nova forma. Você está entendendo que você tem um potencial tão grande que não dá para você estar ali atrás do microfone o tempo todo apresentando outras pessoas. Então, é nessa questão que o empreender ele vai se tornar mais ágil, porque a gente vai ter muita plataforma e está nascendo muita coisa boa, sabe? Eu tenho percebido, participar de mentorias, e quando a gente fala do marketplace econômico, é praticamente uma cooperativa digital. E assim, sem burocracia. Então, é uma novidade isso. Eu tenho uma cooperativa e tem os cooperados e não tem aquela burocracia gigantesca. Por quê? Porque a cooperativa é a plataforma, ela não tem uma sede, ela não tem um local fixo. E uma coisa, Wanderson, que vai ser muito importante, esse empreendedor ele não vai ser de Recife, não vai ser de João Pessoa, ele vai ser para o mundo. Porque quando você está com a plataforma ali, você está para o mundo. Agora você vai ter que ter controles, você vai ter controles. E eu só queria voltar um pouquinho na questão do ano passado. A gente passou, parecia uma coisa, a gente passou o ano todo... Premonição, o filme, Premonição. A gente passou o ano todo falando do varejo híbrido. Para quem participou sabe o que a gente está dizendo. De varejo híbrido. E assim, quando você falou agora, né, de voltar, eu lembro que a gente estava na casa do Danilo César, estava eu, Danilo e Larissa Pereira, que hoje é âncora aí no JPB2. E aí estavam nós três, a gente estava lá em cima, na casa de Danilo, e a gente estava conversando. E a gente batendo um papo sobre comunicação, sobre jornalismo, eles falando que a TV Globo tinha acabado de sair de Ouro Preto para ir para a Rua da Aurora. Então, eles falando do digital, como era diferente trabalhar com tudo digital, que a TV Globo tinha lá um parque, o melhor parque tecnológico da América Latina. E eles começam a me explicar e eu sem entender os conceitos. Quando eles começaram a falar comigo, eu falei assim, rapaz, se a televisão está fazendo isso, por que o varejo não pode fazer? Aí foi quando nasceu o projeto, né, que nasceu com o Danilo, Larissa e Hubert. A gente fez o primeiro em dezembro de 2018, para você ter noção. Foi em dezembro de 2018, nós fizemos o primeiro. Em janeiro, a gente fez o segundo. Aí a Larissa foi convidada para ser âncora aí na TV Cabo Branco. E aí foi quando Bianca ela entrou no time. Mas para você ver como os insights, as coisas estão à nossa volta, né? Que eu acho que quando a gente fala de negócio, tá dando retorno aí. Quando a gente fala de negócio, e de empreendedorismo, eu tenho que estar muito atento ao que está acontecendo à minha volta. E Wanderson, eu queria muito. Tá dando retorno. Tá dando retorno ainda para você aí? Não, mas não, parou. Não, tá dando agora. Tá dando retorno ainda? Peraí, deixa eu só baixar aqui. Meu amigo Luiz, prazer você aqui. Não, tá dando retorno para mim. Pode falar. Agora. Deixa eu ver. Não, agora eu vou normal. Então, Wanderson, o que é que eu ainda me preocupo? As pessoas elas se apegarem
a determinada função que elas têm da empresa. Todo mundo tem esse espírito empreendedor, sabe? Tem como mudar uma situação. Mas você precisa acreditar em você. É fácil? Não é fácil. Mas você precisa ali, ó. Eu acho que tem vários startups que as pessoas olham, e você foi testemunha disso o ano todo, quando terminava os eventos, filas enormes para a nossa querida Bianca, para o bonitão do Bruno Grubert, para Danilo, né? Aquela fila gigante. Só que as pessoas não entendem como as coisas chegam até ali. Elas não chegam ali por acaso, sabe? E a gente falou aqui do Pernambuco todo falando sobre marketing digital, sobre vendas online. Não foi em vão, tinha um propósito. E aí, eu acho que o empreendedor, ele é aquele que consegue captar as oportunidades no momento certo. Então, você precisa estar atento a todo o movimento. Eu vejo muita gente escrava de uma CLT, ali, sabe, tem aquele trabalho, aí por causa do FGTS, por causa da multa, aí a pessoa passa uma vida toda e ela não consegue realizar os sonhos dela por conta de um contrato de trabalho. Eu acho que a gente precisa soltar mais, né? A gente precisa ser mais liberto. Verdade, verdade. Na realidade, você tem que entender o seu propósito. Há uns 5 anos atrás, eu participei de uma palestra exatamente do Sebrae, porque assim, eu fico muito feliz de ter participado, de ter sido mestre de cerimônia de tantos e tantos eventos do Sebrae, há mais de 6 anos, 7 anos já, como mestre de cerimônia, fazendo eventos do Sebrae, sendo contratado pela PMais, uma grande empresa. Quero mandar um abraço para o seu Paulo também, que possivelmente vai assistir, sempre assiste as nossas lives. E eu fico muito feliz porque eu sempre aproveitei para aprender. Eu não era aquele profissional que terminava de apresentar e ia comer a coxinha lá na recepção, não, sabe? No coffee break, não. Não fazia isso. Toda palestra que eu terminava de apresentar, eu ia lá para o cantinho e ficava sentado, ou estava com um papelzinho anotando, ou estava escutando atentamente, porque foram essas palestras e esse serviço, cara, eu fico olhando assim, como as pessoas não reconhecem, uma parte da sociedade, uma parte dos políticos, não reconhece o trabalho que o Sebrae conseguiu fazer nesse país. E eu não digo só o Sebrae Pernambuco, não, porque eu conheço gente aqui do Sebrae da Paraíba também, pessoal de Alagoas, pessoal de São Paulo, gente de altíssimo gabarito, gente de altíssima qualidade que ajudou e ajuda muitos e muitos empresários a fazerem melhor e empreenderem melhor e ter uma noção melhor do que realmente é empreendedorismo, do que é administração, do que são canvas, do que são sonhos. Então, assim, uma das coisas que me ajudou foi exatamente esses eventos, a encontrar meu propósito. E, Adalberto, quando o cara encontra o propósito da vida do cara, meu amigo, velho. Vou lhe dizer uma coisa, sua vida vai para outro patamar. E eu não estou falando só de dinheiro, não, porque dinheiro é consequência. Não é verdade? Vai para outro patamar, mano. Agora eu quero só dizer uma coisa a você. Você não é um mestre de cerimônia, você faz parte do evento. Eu achava interessante que você era o quinto elemento, é sério, você era o quinto elemento que trazia ali para o nosso talk show mais brilho. Você é uma pessoa iluminada. E uma das coisas mais lindas em você é a sua humildade. Como era bom, né? Quer dizer, a gente entrava no palco, Wanderson, faz de novo. E aí tu chamava daquele jeito lá todo. Então, levantava o público. Não tem coisa melhor do que você fazer um evento com uma pessoa que faz parte de um evento. Então, você, né? Veste a camisa, né? Que entende. Eu lembro muito das palavras de Bianca Carvalho, porque às vezes a gente chegava muito cansado, então a gente pegava a estrada ali horas. E, apesar que a gente brincava muito, eu, Bianca, Bruno e Danilo. E quando a gente estava ali no camarim, que você começava a falar, você já transmitia empolgação para a gente antes da gente entrar no palco. Então, a gente já captava a sua energia, a gente captava a sua energia. E, às vezes, quando não era você, né, em alguns eventos, ficava meio estranho, a gente ficava assim, e você tinha um poder, assim, de organizar o público, porque, no final, todo mundo queria tirar foto ao mesmo tempo, você conseguia... Então, eu acho que isso é ir além. Empreendedorismo é você ir além daquilo que se pede para fazer. As pessoas, elas se colocam no lugar e elas fazem exatamente aquilo que contrataram. Você não era contratado para fazer aquilo que você fazia. Você ia muito mais além. E ali você, além de nos conquistar, você conquistava um público. Porque o público olhava para você e dizia, ele é um quinto elemento desse talk show. Então, é muito importante quando a gente
é muito importante quando a gente faz as coisas, não pelo dinheiro, mas sim por se sentir bem, por se sentir à vontade. Aí as pessoas podem questionar, é fácil, Adalberto, falar, porque você recebe para fazer. Mas mesmo antes, durante minha vida toda, eu fui office boy em empresa. Eu comecei no Sebrae fazendo, não era nem evento, eu participava de um projeto de requalificação de feira, que eu amava fazer aquilo ali. Eu amava. E olha que você ainda receber para fazer uma coisa que você ama. Eu lembro Ave muito. Maria, bom demais. Eu lembro muito quando eu comecei minha carreira que eu ia para Frecheiras, que é um distrito de Goiânia. Eu ia para Tejuco Papo, né? Até hoje o pessoal me segue. Então eu saía de lá 11 horas da noite, mas eu vinha muito feliz para casa. Porque eu estava, além de ajudar pessoas, eu estava recebendo para ajudar pessoas, fazendo aquilo que eu gosto. Então empreender é uma palavra muito bonita, mas ela vai muito mais além de você ter uma iniciativa, de você ter seu próprio negócio. Você primeiro tem que se empreender com você. E isso você nos fez muito bem durante o ano todo que se passou. Eu fico olhando como passou rápido. Né? A gente teve ali, acho que 12 apresentações durante o ano, 13 ou mais. E assim, passou muito rápido. E assim, esse elo de confiança, porque às vezes a gente está ali no palco e a gente percebe quando alguém está demorando e que vocês também são remunerados pela hora. E o staff nunca se repete, porque quando a gente chegava, o som era outro, o iluminador era outro, o técnico era outro. Né? Então, às vezes tinha bronca ali, você conseguia resolver rapidamente. Então, eu lhe agradeço muito e, assim, eu torço muito e assim, que tudo dê certo e que as pessoas entendam, Wanderson, que uma coisa que pode dar errado hoje é sua saída para o sucesso amanhã. Nem todos os erros que acontecem na nossa vida, principalmente na vida profissional, é um erro final, não é. É esse erro que vai fazer com que você mude de lugar. Eu vou citar um exemplo para vocês, né? Eu tenho um amigo meu que ele tem uma gráfica. Ele fechou a gráfica na segunda semana da quarentena. Ele disse, isso vai se prolongar. Fechou. Ele disse, isso vai se prolongar. E eu não vou sustentar pagando esse aluguel muito tempo desse prédio. Colocou as máquinas dele tudo na casa da mãe dele, colocou tudo lá. E aí ele começou a fazer layouts rápidos porque sabia que todo mundo ia vender para a internet. Ele tinha um site da gráfica, mudou totalmente, repaginou ela. Para colocar layout de uniforme para delivery, de layout para etiqueta de delivery. Ele volta para mim e diz assim, Adalberto, hoje eu estou ganhando mais do que se eu tivesse com a gráfica. Para você entender que às vezes parece um ponto final na sua carreira e não é. Aquele problema, ele vai ser o princípio de uma nova história. Empreender é saber cair. Eu tenho que aprender a cair para poder levantar. É esse barco que eu tomei quando eu voltei. Quando eu cheguei em Recife, naquele aeroporto, que eu não vi ninguém, eu disse, pronto, acabou. Né? E depois, aí eu saio desmarcando evento, desmarcando. E agora eu já me vejo quase que na situação inicial, sem agenda, para poder atender a todo mundo. Então eu fico... às vezes eu fico muito triste, sabe? Também o que está acontecendo, as famílias perdendo seus parentes, a gente vê muita notícia ruim, mas em meio a isso tudo está acontecendo muita coisa boa. A inovação que a gente tanto fala, o empreendedorismo que a gente tanto prega, ela está aflorando pela dor. Mas eu estou vendo muita gente se reinventar e está vendo muita coisa bacana. E essa sinergia, eu queria muito que continuasse. Quando a gente ia falar de varejo, a gente tinha as classes, a associação disso, a associação daquilo. Quando a gente fala em marketplace econômico, é justamente somar essas associações. Né? Eu tenho o atacadista junto com o varejista, eu tenho o biscoito junto com o pão, dentro da mesma plataforma. Né? O iFood ele saiu na frente porque ele conseguiu juntar diversas coisas ao mesmo tempo. Eu estava falando numa treinamento essa semana que a Araripina, ele tem um delivery, acho que é Quero Delivery, alguma coisa assim. Eles, nesse app lá em Araripina, eles colocaram tudo, farmácia, pão, comida, o que você precisar em Araripina, esse aplicativo tem. Veja, Araripina, né, é uma cidade bem desenvolvida, mas ela já tinha essa questão de marketplace econômico, de colocar todo mundo ali, a cidade toda, quase ninguém lá fala no iFood. Então, a cidade toda, ela consegue trabalhar dentro do mesmo aplicativo. E eu estou vendo muita gente, né, nesse movimento, porque no engajamento, porque pagar manutenção no marketplace não é barato. A gente tem uma iniciativa muito bacana, né, de Luiz Helena Trajano, das Americanas.com. O Santander está abrindo uma plataforma para pequenos negócios.
isso é uma coisa bacana. A pessoa está aprendendo a vender pela internet. Então, o varejo, aquele varejo híbrido que a gente falou lá, daquele modelo de compra do consumidor que você ouviu 2 milhões de vezes, a gente está vendo exatamente. Acelerado, né? Aqui. Eu acho que ele volta aqui. A conexão tá falhando, mas aquele varejo híbrido, pronto, a partir daquele varejo híbrido. Aquele varejo híbrido que a gente ouviu falar lá, a gente está vendo agora, aquele novo modelo de compra do consumidor. Só que... Quem pegou aqui? Eita, coisa mais linda! Então, o que que acontece? Aquele varejo lá que a gente falava do novo modelo de compra do consumidor, ele chegou de uma forma acelerada. Só que ele agora veio para ficar, porque as pessoas, 13% da população brasileira comprou pela primeira vez na internet. Isso é um dado muito importante. Eu já tinha a fatia que comprava, eu tenho mais 13%. E essas pessoas vão se acostumar com esse novo varejo. E assim, esse novo varejo, que a gente fala novo, para as pessoas entenderem que é novo, mas o varejo, eu tenho uma frase, inclusive no e-book eu coloquei essa frase, que eu costumo falar do futuro agora. Futuro/agora. Porque não existe mais futuro, é futuro agora. Quando a gente fala em futuro, é agora. Então, é futuro agora. Então, a gente tem que começar a entender que é importante a gente começar a tomar essas iniciativas. E sabe o que é que eu fico preocupado, Adalberto? São com as pequenas empresas. Aquelas empresas que não conseguem pagar para alguns profissionais, por exemplo, que não consegue contratar a Adalberto para dar uma consultoria, que não consegue contratar a Vox Produções para dar um suporte de comunicação, de produção de áudio, enfim, que não tem esse capital ainda. Como essas empresas, quais plataformas essas empresas podem buscar para agilizar? O Sebrae é um grande parceiro em relação a essas pequenas empresas. Mas como é que está essa logística? Anderson, pequenos negócios. Outra coisa muito importante que veio foi uma resposta do Sistema S à política neoliberal do governo federal. O Sistema S, o Sebrae, ele é um dos expoentes do Sistema S, mas a gente tem outras entidades que compõem o Sistema S. E lá, no início do ano passado, o Sebrae foi muito criticado pelo ministro da Economia, né? Ele criticou muito o Sebrae. E ele colocava em xeque, inclusive, a importância do Sebrae para a sociedade. E aí veio esse ano, né, as empresas fechadas. O que é que acontece? O Sebrae hoje ele tem ações totalmente gratuitas. Adalberto, eu só quero atrapalhar um negócio, porque olha o que minha filha fez, bicho. Foi pegar a cadeirinha dela. Eita, colocou aí do lado. Sentar aqui do lado do papai. Eita, uma espectadora ilustre, uma VIP. Espectadora, rapaz. Ela é uma VIP. Então, veja, o que é que acontece? O Sebrae hoje, ele tem uma modalidade que é nova, né? O Sebrae, fazendo aqui logo uma crítica, ele tem um processo muito lento, às vezes, para atender o empresário, muito burocrático. E ele criou lá o Sebrae Tech Express, que são algumas ações gratuitas. O empresário não paga nada. Tem uma de layout que o empresário não paga nada. Vai agora lançar uma de biossegurança para eles atenderem as normas aí contra a Covid-19 para reabertura. Está vindo outras novidades aí. Então, veja, se não fosse o Sebrae, essas pequenas empresas, o próprio Magazine Luiza fez uma parceria. Não teria nem a quem recorrer, né? Não teria nem a quem recorrer. E o Sebrae, ele subsidia 70% dos projetos de inovação e tecnologia. Então, às vezes um pequeno empresário me procura, eu direciono direto para o Sebrae, porque eu sei que lá ele vai conseguir com um preço muito, mas muito baixo, né? O que ele paga ao Sebrae. O Sebrae está com 70%, ele com 30%. Então, aí, quem está com dificuldade, o Sebrae está com muita plataforma, desenvolvimento de plataforma muito boa. Então, ele vem mesmo para poder ajudar. E, assim, o governo federal estava não, né? Eu acho que deu uma trégua, mas estava criticando muito a função aí do papel do Sistema S. Mas eu vou falar a verdade. O governo federal estava tentando desmontar o Sistema S. Pronto, porque quando você tira dinheiro, eu sou o cara da verdade, me desculpa, Adalberto, eu sei que você tenta ponderar a situação, mas é inadmissível isso. Porque não é porque eu faço Sebrae e sou mestre de cerimônia do Sebrae há tanto tempo, não. É porque realmente o Sebrae presta um serviço de altíssima qualidade para o povo brasileiro. Eu não falo nem só para os empresários, mas para o povo brasileiro. Calma. Para o povo brasileiro. Senta aqui com o papai.
para o povo brasileiro. Então, assim, quando você tenta desmontar financeiramente uma instituição desse gabarito, que presta um serviço que não dá nem para mensurar o tamanho do serviço que é prestado ao Sebrae, e auxílio ao micro e pequeno empreendedor, quando você tenta tirar financeiramente dessa entidade, eu não sei o que é que você está tentando fazer. Na minha opinião, é desmonte. Na minha opinião, é desmontar mesmo. Só que eu acho que o tiro saiu pela culatra, porque pelos poucos amigos que eu conquistei dentro do Sebrae, pelas pessoas que trabalham dentro do Sebrae, a galera arregaçou a manga e disse, espera aí, agora a gente vai mostrar o serviço dobrado, feito tapioca. Então, assim, E eu fiquei assim, muito feliz. o sistema financeiro tão protegido, né, pelo ministro da Economia, mas tão protegido, né, que os bancos são muito protegidos aqui. Né? Na fala do ministro, a gente enxerga ali ele dizendo assim, não, emprestar dinheiro para grandes empresas dá lucro, para pequena dá prejuízo. Isso é uma verdade, porque o risco de inadimplência ele é altíssimo. E aí o Sistema S, o Sebrae, ele colocou o fundo, é ele que está sendo o fundo garantidor para essas pequenas empresas. Então o governo federal ele sai da história, né? Ele é dito uma medida provisória, ele é o que aparece na mídia, né? Como as pessoas não entendem quando fala desse fundo garantidor. Né? Eu acho que isso deveria ser mais massificado para as pessoas entenderem que é um dinheiro do empresário, porque não é o dinheiro do governo. Porque o dinheiro do Sistema S vem das grandes empresas. Então, o Sebrae entrou com o fundo garantidor para que pudesse sair com menos risco, com menor taxa de juros para o pequeno empresário. Então, eu acho que esse fortalecimento, não só do Sistema S, mas de associações, os CDLs que tanto a gente fez trabalho, quem está hoje, né, quem é vinculado ao CDL, tem muitos CDL desenvolvendo plataforma para e-commerce, de marketplace, tem muitas associações. Então, eu acho, Wanderson, que o que vai deixar muito nessa questão de movimento de varejo, de movimento de empreendedorismo e de negócio, é a gente entender que precisa haver um cooperativismo. Eu tenho ali subsídio do Sistema S, eu tenho parceria com outras instituições, tem capital estrangeiro, tá? Para bons projetos aqui no Brasil. Inclusive, a gente está aí articulando um projeto com o Polo Gesseiro, lá em Araripina. É um trabalho muito bonito também do Sindugesso, lá na Geissa, que é a presidente do Sindugesso, fazendo um trabalho muito bacana. Vai haver um movimento de digitalização do setor. Então, não está tão parado. Os setores estão se movimentando. E, assim, o Sistema S vai ter um papel importante. A organização civil, elas terão um papel muito importante. E aí a gente vai ver o que o governo vai fazer, né? Quais são as medidas que o governo vai fazer quando vê a sociedade civil se organizando em prol do varejo, em prol do empreendedorismo, porque do jeito que está, né, a dificuldade e as barreiras para se ter acesso a crédito, falar é muito bom. A gente vê notícia desde março, tem crédito para isso, tem crédito para folha de pagamento. Ainda ontem, uma microempresária ela entrou em contato comigo, ela desesperada porque tinha a folha de pagamento dos professores, é um colégio, para pagar sexta-feira. Adalberto, faz 3 meses que eu estou tentando falar com meus gerentes. E eu não consigo falar com ele. É de banco público, tá? Não é de banco privado. E aí, o que é que eu faço? Coloquei ela em contato com o agente do Sebrae. O Sebrae deu lá uma celeridade. Com 2 dias, amanhã ela já marcou para falar com esse gerente. Então, veja, as medidas provisórias, Wanderson, elas são editadas em Brasília, mas é muito difícil ela chegar na ponta. O microempresário ter acesso. Se ele não tiver uma assessoria boa, né, que entenda ali de crédito, é muita burocracia. Então, esse fundo garantidor ele vai diminuir o risco e a gente espera que melhore a facilidade. Então, é muita política também, né? A gente vê um ambiente muito de política, de medida provisória, e que efetivamente não chega na ponta, porque eu vejo muito em não matar CNPJ. É o grande discurso. Não, o CPF morre. Deixa morrer CPF. Eu estou preocupado de não matar CNPJ. Só que por trás de um CNPJ tem milhões de CPFs. Então, eu não posso matar os CPFs e também não posso matar os CNPJs. E os fundos garantidores do governo federal existem exatamente para socorrer essas empresas num momento como esse. Não é favor, é obrigação. E principalmente, Adalberto, se a gente for olhar do ponto de vista que pequenas empresas, se sofrerem qualquer tipo de abalo financeiro no período de 30 a 60 dias, não se recuperam mais. Não se recuperam. Olha, eu digo isso porque eu tive a experiência das enchentes lá em Palmares em 2010. Eu perdi tudo em casa e na empresa, meu amigo. Eu perdi um estúdio pelo pé.
Um estúdio que fazia um ano que eu investia comprando microfone novo, microfone importado, placa. Então, assim, naquele momento, quando a gente saiu das enchentes, que a gente foi procurar a linha de crédito, cadê a linha de crédito? Aí depois, quando o governo resolveu se mobilizar, deu a linha de crédito. Qual foi o problema seguinte? Todo mundo pegou dinheiro. O que foi que a galera fez? A gente não sabia o que fazer com dinheiro. A gente não sabia. A primeira coisa que eu fiz foi comprar todos os equipamentos de novo. Comprei tudo de novo, montei um estúdio, ficou tudo bonitinho. O que é que acontece? Cadê o mercado aquecer? Isso. Cadê o pessoal comprar o comercial? Cadê as prefeituras me contratarem porque estavam tudo com os contratos, tudo de licitação, de publicidade, tudo cancelado? Cadê? Então, você tem que entender que só pegar o dinheiro não é o caminho. Você tem que pegar o dinheiro e saber como lidar com ele, que aí é aonde entra essas consultorias que você dá, que o Sebrae tem vários outros consultores também que prestam, porque se você pegar o dinheiro, conseguir o dinheiro e não souber administrar esse dinheiro, meu amigo, você vai arrumar um problema 2 vezes maior do que o que você tinha. E é assim, então é importante você saber. O governo federal ele vai ser pouco inteligente se ele não socorrer essas micro e pequenas empresas. Porque quem mais gera emprego nesse país são as micro e pequenas. 80% dos empregos são gerados por essas micro e pequenas empresas. Então, é pouca inteligência ele pegar e não socorrer esse micro e pequeno. Eu vejo muitos empresários dizendo assim, eu recolhi imposto minha vida toda. Nunca precisei nada do governo. E agora, quando eu preciso, é uma burocracia, é inadmissível. A gente está há quase 90 dias, tem empresa que não viu um centavo ainda desse decreto de medida provisória. Então, a gente precisa entender, né? E aí é que você tem que aflorar a sua garra. Eu sei que bate depressão, bate vontade de sumir, de fechar tudo, de abandonar tudo. Mas aí tá, usa da criatividade, da resiliência, importantíssimo. Né? Não se desesperar, espera decantar ali, vai pagando o que é possível, vai prorrogando o que não dá. E aí, nesse momento que você, a poeira baixar, procura um especialista, conversa com ele, tem vários, muito bons aí, como você falou, e refaz ali tuas estratégias, tuas metas, teu plano de ação. Só que a gente não pode ficar calado, tá? Mas durante muito tempo eu ficava ali calado, sem tomar... Não é nem partido contra nem a favor. É simplesmente falar... É o certo e o errado, né? É o certo e o errado. Falar o que é para ser dito. As micro e pequenas empresas, elas precisam de ajuda. Elas precisam de medidas efetivas, não de medidas que fiquem só lá em Brasília. Eu escutava muito, mais Brasil, menos Brasília. Não estou vendo nada de mais Brasil nesse sentido. Não tem. Não tem. Infelizmente. Adalberto, a gente está entrando aqui nos últimos minutinhos aqui. Eu quero... Caramba, a conversa... tinha tantas outras coisas para perguntar. Chega a ter um desânimo agora. Eu tinha tantas outras coisas para a gente conversar, porque faz tanto tempo que a gente conversou que essa live foi mais uma conversa do que uma entrevista. Então, eu peço desculpa desde já a todos esses espectadores, mas Adalberto é uma pessoa que eu admiro muito. É um cara cheio de garra, cheio de determinação, um cara com história linda, e um cara que colocou um propósito na vida dele e está seguindo esse propósito à risca e com certeza vai ir muito mais longe do que a gente e qualquer outra pessoa que tem carinho e admiração por ele possa imaginar, porque realmente ele tem várias ideias e vários insights bacanas. Então, fica aí o convite, a gente vai marcar a data direitinho do lançamento do nosso Mindset Comunicativo, do e-book e do audiobook e também da plataforma para a gente lançar esse e-book. Durante essa quarentena eu acabei focando em aprender sobre tráfego, sobre essa questão de leads, estudar um pouco mais para aprender tudo isso. Então, eu agradeço a você por Deu uma travada. Eu que gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer o convite. A tua voz faz bem pra gente. A gente relembra muita coisa, né? Porque a gente trabalha muito com essa memória auditiva. A gente trabalha muito com essa memória auditiva. E a tua voz nos traz assim, a recordação do pessoal, dos meninos, recordação de palco, recordação de público. Um prazer enorme, Wander. Sucesso. Conte comigo aí na sua nova jornada e estamos juntos, irmão. Foi um prazer estar com você aqui essa noite e agradecer a quem entrou aqui para colaborar com a gente. Valeu, meu irmão. Obrigado. Gente, gratidão.
Adalberto é uma figura que eu admiro bastante e agradeço de coração por ter aceito o convite. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. A galera do